O assunto que domina principalmente as redes sociais nessa segunda-feira, com memes, repercussões, é a conquista do Globo de Ouro por Fernanda Torres, escolhida como melhor atriz de drama pelo papel de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui. Ela estampa as capas dos jornais, dos sites e de outras publicações. E sobre o assunto, a nossa convidada agora é a jornalista Miriam Spritzer, que integra a diretoria da Fundação Globo de Ouro. Tudo bem, Miriam? Boa noite para você. Aliás, eu te assisti mais cedo no Morning Show. Você conseguiu dormir um pouco e já caiu um pouco a ficha. Você que acompanha o cinema há tanto tempo e vota, inclusive, no Globo de Ouro, estava lá ontem acompanhando a festa, não é isso? Bem-vinda. Boa noite. Obrigado. Boa noite, boa noite. Bom, respondendo a primeira pergunta, consegui dormir algumas horinhas, mas é um dia muito importante para a gente, né? Que nós temos uma atriz brasileira que não só foi indicada, que isso já seria uma super vitória, mas também conseguiu levar esse prêmio para casa, levar esse prêmio para a gente no Brasil. Então, hoje foi o dia de falar de Fernanda Torres, foi o dia de falar do cinema brasileiro, então não deu muito tempo para descansar, mas não tem problema, eu descanso depois, estou aqui para isso. Pois é, o curioso é o seguinte, né? Todos nós acompanhamos, eu estava acompanhando ontem, e sempre fica aquela dúvida, né? Será que tem aquele complexo que o brasileiro talvez não pudesse vencer, mas isso muda agora de figura com essa conquista importante, num filme importante, que tem uma história importante, baseada num livro também muito importante. O que isso faz com que o cinema brasileiro siga ou reverta, talvez, entre num novo patamar, como se falou muito nos anos 90, com a redescoberta, vamos dizer assim, do cinema brasileiro? Com certeza, a gente tem que olhar também para todo um cenário que a gente está vendo no audiovisual brasileiro. A questão de ter essa indicação para o Globo de Ouro e outras premiações, né? O filme também foi indicado no Critics' Choice Awards, ele está sendo muito comentado para uma possível indicação do Oscar. Ele já passou de algumas das grandes listas do Oscar para chegar agora na próxima, que vai ser dos indicados. Mas o que isso significa, na verdade? A gente teve um filme que é um filme extremamente bem feito brasileiro, de uma história extremamente relevante para o Brasil e que também foi sucesso de bilheteria, não só de festival de cinema, mas foi também sucesso de bilheteria no Brasil. Chegou a superar filmes muito grandes de blockbusters e o filme Ainda Estou Aqui acabou vendendo mais ingressos. E isso é uma coisa muito positiva para a indústria do audiovisual brasileiro. Então, não só tem a questão do nome, né, da gente celebrar quando o Brasil ganhou algo, mas mostrar que a gente tem aí uma indústria muito forte, que ela pode ter um público que consome ela, que esse público está a fim de consumir, e os produtos eles podem chegar nesse consumidor também. E, além do mais, é um filme que funcionou para a indústria internacional, que às vezes a gente faz coisas muito focadas no nosso público brasileiro e que não traduzem para o resto do mundo. A gente, apesar de ser uma história da época da ditadura militar no Brasil, de ser uma coisa extremamente focada para o público brasileiro, o sentimento que ela passa para o público ainda funciona, mesmo se essa pessoa que está assistindo seja do Japão, seja da Alemanha, seja da África do Sul, seja dos Estados Unidos. Então, isso é algo muito positivo, né? Que a gente está conseguindo passar um pouco da nossa história e das nossas emoções, afinal de contas, cinema é entretenimento, é para a gente sentir algo quando assiste, passar isso para pessoas de culturas e, né, bases completamente diferentes das nossas. Ô Miriam, quem faz a próxima pergunta para você é Dora Kramer, nossa comentarista. Você, Dora? Boa noite, Miriam. Olha só, você tocou num ponto que é o interesse, o foco que a gente tem nas nossas questões nacionais. Mas outros países também têm esse foco e levam premiações. Os argentinos, por exemplo. Eu tenho uma curiosidade de saber o que é que o cinema brasileiro, que tem uma produção, na minha opinião, muito boa, adoro filmes nacionais de uma maneira geral, qual é a dificuldade que a gente tem com esse mercado internacional? Eu não acho que a gente tem uma dificuldade. Na verdade, tu trouxe o ponto do cinema argentino. O cinema argentino ele é tão respeitado e tão bem visto quanto o cinema brasileiro. Ano retrasado, a gente teve a Argentina em 1985, que foi indicado também ao Globo de Ouro e ao Oscar, e não levou os prêmios, né? Mas foi indicado com o Ricardo Darín estrelando também no papel, e ele não levou a indicação de melhor ator. E no caso do Brasil, a gente já teve outros filmes que foram indicados, que foram adiante, que foram grandes sucessos de bilheteria, né? A gente não pode esquecer, ainda mais falando de Fernanda Torres, de falar
do Central do Brasil, que levou o prêmio do Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro, e Fernanda Montenegro não levou o de melhor atriz. O que aconteceu esse ano foi o oposto. O cinema brasileiro, ele é extremamente respeitado mundo afora. Eu acho que às vezes nós no Brasil, como mercado consumidor de entretenimento, não consumimos. Quem consome o cinema brasileiro no Brasil geralmente é o cinéfilo e não o público geral. Agora, volta e meia, vê alguma comédia que aí o brasileiro vai lá e vai na sala de cinema. Mas, a princípio, as pessoas querem ver o Gladiador, querem ver o Wicked, que são os blockbusters, né? Então, esse ano a gente teve um fenômeno que Ainda Estou Aqui vendeu mais ingresso em um momento do que esses grandes blockbusters. E aí, a questão da dificuldade. Não é uma dificuldade, é muito difícil para qualquer filme estrangeiro, de língua estrangeira, que não seja inglês, conseguir uma indicação, porque a gente está acostumada com Fernanda Torres. A gente acompanhou anos da carreira dela. Aí tu joga ela para um grupo de votantes de 340 pessoas, em que somente 25 são brasileiros e os outros são de todos os outros países. E eles têm que descobrir se aquela atuação dela é melhor do que as outras atuações dela, como é que é essa Fernanda Torres. E também pegar um filme que talvez eles não assistiriam, porque assim como tem Ainda Estou Aqui, que é um super filme, tem outros grandes filmes internacionais, como Emília Pérez, que acabou levando o prêmio, The Fig of the Sacred Tree, que é o filme iraniano, que também é um filme que está desde o Festival de Cannes chegando com muita força. Então tem inúmeros filmes aí que estão concorrendo da mesma forma, na mesma qualidade, né? E a questão do voto acaba sendo muito por gosto e às vezes dos votos se dividirem em coisas completamente diferentes e acabar tendo uma surpresa. A gente teve essa premiação, o caso da Demi Moore. Ela não era a favorita para o prêmio. Tinham outras 3 atrizes que todo mundo que fosse apostar dinheiro teria apostado. E ela, inclusive, ficou chocada em levar o prêmio. Então, isso acontece, porque às vezes os votos vão se separando entre os favoritos e acaba ganhando menos esperado. Nelson Kobayashi, a sua pergunta. Miriam, que bom te reencontrar aqui no Jornal Jovem Pan. Parabéns pelo seu trabalho. E Miriam, eu queria te perguntar sobre a dedicação no discurso da Fernanda Torres foi para a própria mãe, que esteve lá há mais de 2 décadas concorrendo e não levou. E o que separa essas 2 ocasiões? O que mudou no cinema brasileiro desde a indicação anterior da Fernanda Montenegro para agora a Fernanda Torres que leva o prêmio? Como você vê a evolução do cinema brasileiro entre esses 2 eventos, né, entre essas 2 indicações? Você acha que a gente pode comemorar? Estamos evoluindo? Qual a sua avaliação? Eu acho que o cinema ele evoluiu como um todo em todos os países, né? A indústria de hoje ela é muito diferente da indústria de 25 anos atrás. A gente está vendo os grandes streamers, né? A gente falou da Netflix. A Netflix entra para competir numa campanha de Oscar e de Globo de Ouro com muito dinheiro, com muito suporte. E o filme brasileiro está com a Sony, que é um grande estúdio, uma grande distribuidora, mas muito menos do que um poder que uma Netflix vai ter. Então, eu acho que o que diferencia também a competição do ano. A gente não pode olhar para o premiado apenas pela qualidade daquele filme. Nós já vimos isso muitas vezes em outros anos. Às vezes um filme que é mais popular, que ele fica eternizado, as pessoas todas assistem e amam o filme, ele recebe menos prêmios do que o filme que recebe prêmio que às vezes é esquecido. Porque existe uma questão de comparação. O votante, ele assiste, em geral, muito mais filmes do que o público geral. Né? Porque até para poder votar ali e chegar na sua lista de indicados, que não é a mesma lista de indicados que acaba sendo selecionada pela maioria, a gente assiste muita coisa. Então é sempre um ponto de comparação. E o que fala para cada um dos votantes? Cada um tem sua estratégia. Tem pessoas que são mais técnicas, tem pessoas que votam com o coração, o que elas sentem. Então eu não consigo muito comparar o que mudou especificamente de 25 anos atrás, por que Fernanda Montenegro não recebeu o prêmio e por que Fernanda Torres recebeu, ou por que Central do Brasil não recebeu o prêmio naquela época. Desculpa, recebeu o prêmio naquela época e Ainda Estou Aqui não recebeu o prêmio agora. Eu acho que são filmes excelentes, os 2, de uma qualidade altíssima, de histórias completamente diferentes que falam muito sobre o Brasil e Brasil diferente. Né? São duas realidades do Brasil muito diversas. E o Brasil tem isso, assim como os Estados Unidos, assim como todos os outros países.
Ô Miriam, a última questão, e você estava falando, né? Tem pessoas que votam com mais coração numa hora como essa, outras que votam do ponto de vista mais técnico. Por isso é impossível fazer qualquer projeção em relação ao Oscar. O Oscar é muito mais complicado do que o próprio Globo de Ouro. Eu sei que são menos brasileiros proporcionalmente votando, é isso? São grupos de votantes diferentes. O Oscar, quem vota no Oscar é quem trabalha no cinema, quem faz parte da academia. Então, quando a gente fala quem vai votar no Oscar de melhor atriz, são os próprios atores. O Globo de Ouro, ele vai dar um gás. Como é que eu digo assim, vai dar um gás? Ele chama a atenção de gente que talvez não tenha assistido ainda ou ainda estou aqui, aí ela recebe o prêmio, ela é indicada, recebe o prêmio. Os atores vão ter que pensar, talvez essa atuação seja interessante, talvez eu vou ter que assistir. Então, o grande desafio dessas campanhas que a gente fala do Oscar, do Globo de Ouro, é se certificar que o maior número de pessoas, dos votantes, vão ir assistir ao filme. Porque se eles forem, a chance de receber votos é muito maior. As pessoas votam para aquilo que elas assistem. Então, ela receber esse prêmio não garante a vaga ali nos indicados ao Oscar, eu adoraria dizer que garante, mas dá uma chance muito maior porque chama a atenção de uma indústria. Afinal de contas, temos aí uma atriz brasileira que subiu num dos maiores palcos dos Estados Unidos, falou para um dos maiores públicos de televisão dos Estados Unidos, e isso já é uma super vitória. E já seria uma vitória se ela não tivesse ganhado. Já é uma grande vitória para o Brasil, de qualquer forma, está sendo considerado nessa corrida, nesse ponto da corrida. Conversamos com a jornalista Miriam Spritzer, que integra a diretoria da Fundação Globo de Ouro, participou da votação. Daqui a pouco, a gente, claro, com a chegada do Oscar, a gente volta a se falar aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez, Miriam. Bom trabalho para você e até a próxima. Bom ano também. Obrigada, igualmente. Um prazer estar aqui. Obrigado.